Bem, pessoal, nesse exercício vamos complicar um pouquinho mais, né? Os primeiros exercícios eram bem simples a estrutura. Note que aqui nós vamos trabalhar com a viga, né? Com 3 vãos, né? Mas se a gente fizer com tranquilidade, com calma, pessoal, não é difícil. E agora que a gente sabe a relação entre esforço cortante, carregamento distribuído, esforço cortante, momento fletor, então, a construção do gráfico é muito simples, né? Que aí a gente começa a utilizar o que nós aprendemos lá em cálculo 1, beleza? Então, nós vamos resolver primeiro de forma bem direta, depois nós vamos resolver equacionando o momento fletor, né? E assim sucessivamente. Estou lembrando a vocês que vocês vão precisar de equacionamento, principalmente de momento fletor, beleza? Nas disciplinas de análise. Então vamos lá, pessoal. Determine os diagramas de esforço cortante e momento fletor dessa viga dada. Então aqui está a viga. Note que essa estrutura é uma estrutura isostática, né? Onde eu tenho 2 apoios, né? Ó, então aqui eu vou ter nesse apoio uma força de reação vertical V de C e uma força de reação vertical V de B. Pessoal, nós estamos analisando viga, e viga nós não admitimos esforços normais. Então, professor, não era para ser um apoio do primeiro gênero? Aqui a gente não está preocupado com isso, mas se você tiver, ó, é só eu colocar aqui um apoio do primeiro gênero aqui em C, ó, tá vendo? Ó? Aí neste caso, aqui em B vou ter uma reação H de B, uma reação horizontal. Mas perceba que não tem nenhuma força atuando na horizontal. Então, obrigatoriamente, esse H de B terá que ser zero. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as reações, né? Ó, então, vamos determinar. Quando você determina, pessoal, as reações em qualquer estrutura, está acabado o problema. Porque aí você consegue determinar um momento, o esforço cortante, o esforço normal em qualquer ponto. Beleza? Mas uma forma de você obter os valores máximos desses esforços, que vocês vão precisar disso lá em concreto, é construindo um gráfico. Não é calculando, tentando adivinhar onde é que está o momento máximo. Então, com o gráfico do momento fletor e com o gráfico do esforço cortante, vocês vão precisar para o dimensionamento, principalmente em concreto armado. Tanto o momento fletor como o esforço cortante. Beleza? Então, determinando as reações. Então, pessoal, vamos trabalhar com as equações de equilíbrio para determinar as reações. Primeiro, somatório das forças em x igual a zero. Eu vou considerar tudo que tiver nesse sentido como sendo que positivo. Perceba que a única força que está atuando na horizontal é o H de B. Então, obrigatoriamente, esse H de B terá que ser igual a zero. Então, já definimos o H de B. Beleza. Então, fica faltando o V de B e o V de C. Então, vamos determinar uma equação que eu ache uma dessas reações. Note que eu não posso utilizar o somatório das forças na vertical igual a zero, porque eu não vou achar nem o V de B, nem o V de C. Mas se eu trabalhar com o somatório dos momentos em relação a B, aí sim eu vou achar o V de C, já que o V de B não provoca momento em relação a B, porque a linha de ação dele está passando por B. Então, não tem braço de alavanca. Então, vamos lá, pessoal. Somatório dos momentos em relação a B igual a zero. Eu vou considerar tudo que tende a girar no sentido anti-horário, eu vou considerar como sendo o quê? Positivo. Beleza? Então, note que o V de C em relação a B provoca um momento positivo, porque quando você aplica essa força V de C, você tem uma tendência de giro no sentido anti-horário. Beleza? Então, vamos lá. Ó. V de C vezes o braço de alavanca. Então, qual é o braço de alavanca de V de C em relação a B? 4 metros, né? Que é a menor distância da linha de ação do V de C ao ponto B. É 4 metros. Então, vezes 4 metros, ok? Vamos lá. Essa força aqui, ó. Não, vamos trabalhar primeiro com esse momento, que já é para a gente fechar esse momento. Que lógico que eu estou trabalhando com o somatório do momento. Então, esse momento entra. E perceba que esse momento de 5 toneladas força metro,
ele está atuando em quê, pessoal? No sentido anti-horário. E é o que a gente considera como sendo o que, pessoal? Positivo, né? Então, mais 5 toneladas força metros, beleza? Pronto, só tá faltando o que? Essa força de 2 toneladas e esse carregamento de 1 tonelada por metro, né? Que falta a gente colocar nesse equacionamento. Percebo que esse 2 toneladas força, ele está atuando, né? Ó, e vai tender a girar no sentido o que, pessoal? Horário, né? Então, para mim, ele é o que? Negativo, já que eu estou considerando o sentido anti-horário como sendo positivo. Beleza? Então, ó, menos 2 toneladas força vezes o braço de alavanca. Qual é a distância de aplicação da força D ao ponto B? 4 mais 2, 6 metros. Ok, pessoal? Então, beleza. Só falta agora o carregamento distribuído. Eu tenho um carregamento distribuído aqui, pessoal, de 1 tonelada por metro. É um carregamento constante, né? Ó. Então, perceba que o centroide desse carregamento, note que essa distância aqui é 6. O centroide, como é um carregamento retangular, está na metade de 6, ou seja, 3. Como eu tenho 2 metros para cá, o centroide desse carregamento vai estar atuando a 1 metro de B. Beleza? Então vamos lá. Ó. Note que o lado que ele está vai provocar a tendência de giro no sentido que? Horário, que é contrário que a gente está definindo como sendo positivo. Então, menos 1 tonelada força por metro, num vão de quanto? Ó? De 6 metros, ou seja, eu estou transformando esse carregamento numa carga concentrada de 6 toneladas força, que vai estar atuando aonde aqui, pessoal? No centroide, ou seja, 6 toneladas força. Ou seja, esse carregamento, ele equivale a essa carga de 6 toneladas força atuando aqui no centroide do carregamento. Agora, o braço de alavanca vai ser o que, pessoal? 1 metro. Beleza? Então, vezes 1 metro. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a 0. Quando você coloca na calculadora, cuidado, pessoal, esse cálculo tem que ser feito com muita calma. Por quê? Porque eu estou colocando aqui uns sentidos, tanto do V de B como do V de C, que eu não sei se está coerente. Então, vocês têm que fazer esses cálculos bem na calma, porque se não for coerente, vai ser negativo. Então, significa dizer que o sentido que vocês adotaram aqui não está coerente. Você vai lá e inverte. Mas quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar, pessoal, um V de C igual a 3,25 tonelada força. E eu vou encontrar positivo. Então, significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente para o V de C está o quê? Está ok. Beleza? E por último, somatório das forças em Y igual a 0. Eu vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então vamos lá, ó. O V de B está para cima, positivo, né? Então V de B mais o V de C que eu encontrei positivo, então o sentido que eu adotei inicialmente está coerente e está para cima. Então é o que? Positivo. Então mais 3,25 tonelada força, né? Ó, eu vou ter essa carga concentrada de 2 toneladas atuando para baixo, então menos 2 toneladas força. E esse carregamento distribuído também está atuando para baixo, também negativo. Então, menos 1 tonelada força por metro num vão de 6 metros. Ok, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a 0. Pessoal, tem gente que eu estou somando o que, pessoal? Força. Tem gente que faz 1 tonelada força por metro vezes 6 metros vezes o braço de alavanca. Pessoal, o braço de alavanca você só vai utilizar quando tiver o que? Momento, que foi esse caso aqui. Tem gente que não faz exercício e toda vida que vai trabalhar com esse carregamento faz a área e multiplica pelo braço de alavanca. Isso aqui você vai utilizar quando você estiver somando o que? Momento, aqui não é força. Então, o carregamento distribuído equivale à área da seção transversal. Então, aqui morreu. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Quando vocês colocam isso na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um V de B igual a 4
4,75 toneladas força. Então pronto, pessoal, achamos as reações, né? Ó, por se tratar de uma estrutura isostática, é fácil vocês encontrarem isso aí, tá entendendo? Então nós temos determinados todas as reações nas vinculações. Então a partir disso aqui, pessoal, nós podemos ir para a construção dos diagramas, tanto de esforço cortante como de momento fletor. Eu faço o seguinte, ó, primeiro eu desenho a estrutura, né, ó, só colocando o que é principal, beleza? Coloca aqui a questão dos vãos para poder a gente ir calculando os momentos, né? Aí eu traço, né, o início da estrutura, onde tem vinculações, apoios e o final da estrutura. E vamos construir os diagramas, beleza? Pessoal, é interessante vocês fazerem isso porque fica mais organizado. Então aqui, pessoal, nós temos o gráfico do esforço cortante. Então tem um eixo que está dizendo que é o esforço cortante e aqui é o eixo do X, tá vendo? Ó? Esse esforço cortante tem como unidade tonelada força, beleza? Então vamos lá, pessoal. A nossa estrutura ela começa aqui, ó, num balanço, né? Ó, e começa a ação de um carregamento distribuído. Como esse carregamento distribuído, pessoal, você já sabe que o carregamento é constante, né? Ó, e é constante de 1 tonelada força por metro. Então, obviamente, pessoal, se o meu carregamento distribuído é constante, o esforço cortante vai ser o quê? Vai ser uma função linear. Sempre aumentando o grau, né, pessoal? Porque eu derivando o meu esforço cortante, eu vou obter o meu carregamento distribuído. Se o meu carregamento distribuído é constante, o meu esforço cortante vai ser o quê? Linear. Olha como é fácil. Aqui inicia, pessoal, não tem, isso aqui é um balanço. Então aqui, quando você começa a iniciar, professor, já tem uma setinha, então já tem uma força atuando. Não tem força atuando, pessoal. Isso aqui é um carregamento distribuído. E para ter força atuando, tem que ter uma área. Como você está iniciando aqui nesse ponto, não tem esforço. Professor, mas se tivesse um apoio aqui, aí teria, porque esse apoio teria uma reação. Então começaria com a reação nesse apoio. Nesse caso não tem apoio. Então eu vou precisar de ter uma área para começar esse carregamento distribuído a atuar como esforço cortante, né? Então perceba que o meu esforço cortante nesse canto aqui vai ser 0, beleza? Então ele começa a atuar, né, a uma taxa de variação de 1 tonelada por metro. Como ele vai percorrer 2 metros, pessoal, ele vai ter o que? A atuação de 2 toneladas no final, ok? Porque é 1 tonelada por metro. Como ele vai percorrer 2 metros, em cada metro é 1 tonelada. Então 1 tonelada no primeiro metro, 1 tonelada no segundo. Então ele vai descer, pessoal, e perceba que esse esforço cortante ele é negativo. Ou seja, eu estou iniciando, mas à esquerda ele atuando para baixo. Olha aquela simbologia que sempre a gente utiliza. E cheguei aqui, ó, eu vou ter um valor aqui para esse local de menos 2 toneladas força. Beleza? Pronto. Aí cheguei exatamente aqui no ponto B. Esse ponto B, ele tem o que? Um apoio. E nós descobrimos, né, nós determinamos a reação nesse apoio. A reação nesse apoio foi uma força de quanto, pessoal? Qual foi o valor da reação que nós encontramos lá? Ó? 4,75 tonelada força. Beleza? Então o que é que significa aí, pessoal? Como eu tenho uma força atuando, uma força concentrada, o meu diagrama de esforço cortante terá uma descontinuidade do valor da força aplicada, ou seja, vai ter que ter um salto, né, ó, com esse valor. E perceba que essa força, pessoal, está atuando para onde? Para cima, ok?
Então, eu vou sair de menos 2 e vou dar um salto de quanto? De 4,75. Ou seja, pessoal, eu vou sair de menos 2, vou dar um salto. Ô, professor, por que o senhor está dando salto para cima? Porque a força ela está atuando para cima. Se essa força estivesse atuando para baixo, eu teria dado um salto para baixo. Como essa força está atuando para cima, eu vou sair de menos 2 e vou para um número de forma que a diferença seja de 4,75. Então, se eu sair de menos 2, eu vou soltar para 2,75. De forma aqui, ó, 2,75 tonelada força. Como eu já coloquei aqui a tonelada força junto de esforço cortante, não preciso colocar os valores aqui, né? Eu vou até apagar isso aqui, porque não precisa, já que está escrito lá no eixo. Pronto, beleza. Então saí de menos 2 e fui até 2,75. Isso aqui, pessoal, é que a gente chama de descontinuidade. Então, toda força atuando concentrada vai gerar uma descontinuidade no diagrama de esforço cortante. Todo momento atuando, vocês vão verificar que vai ter uma descontinuidade no diagrama de momento fletor. Beleza? Então, vamos lá, ó. Ok. Então, pessoal, 2,75. Vamos começar a andar, ó. Agora aqui eu cheguei em B, agora eu vou começar a andar para C. Perceba, quando eu saio um coconésimo de B indo para C, já começa a ação de quem? Ó? Do carregamento distribuído. Há uma taxa de variação de 1 tonelada força por metro. E eu vou percorrer quanto, pessoal? 4 metros. Então, este valor de 2,75, ele vai descer até ter 4 toneladas forças, anulando esse carregamento que está para cima, ok? Porque esse carregamento distribuído, ele está para baixo, ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Ele vai descer e vai chegar até, ó, 2,75 menos 4, você vai descer para 1,25. Pessoal, vou colocar tudo em escala, ó. 1,25, ele é mais ou menos aqui, ó, tá vendo, ó? Pronto. Então vou ter essa distribuição, pegar até uma régua para ficar bem bonitinho. Então vou ter essa distribuição aqui, ó. Ou seja, esta reta, isso aqui é uma função linear. Por que uma função linear? Porque o meu carregamento é constante. Então, como é carregamento constante, o esforço cortante vai ser uma função do primeiro grau linear. E chego aqui a um valor de 1,25. Beleza. Quando eu chego aqui, pessoal, olha o que é que ocorre. Um apoio, né? O apoio lá em C. E nós calculamos a reação nesse apoio. A reação nesse apoio, nós vimos que foi de quanto? Foi de 3,25 tonelada força. Ok. Professor, então se tem essa força, significa dizer que eu vou ter uma descontinuidade de 3,25. Como eu estou em 1,25 negativo, né, ou menos 1,25, porque quando você pega 4,75, a ação aqui que foi para 2,75, você vai ter que diminuir de 4, já que esse carregamento distribuído vai percorrer um vão de 4 metros. Então ele vai diminuir de 2,75 até 1,25 negativo. Agora eu vou ter que dar um salto de quanto? 3,25. Então ele vai para onde, pessoal? Vai exatamente para 2, né, ó? Vai exatamente para 2 toneladas, ok? Esse salto aqui, pessoal, de 1,25 mais 2 vai dar exatamente quanto? 3,25. Uma descontinuidade de 3,25 significa dizer que tem uma força de 3,25 atuando aqui.
Ah, professor, agora vamos para D. Professor, eu estou percebendo que D não tem carregamento. Exatamente. O carregamento distribuído que está atuando de CD não tem, é zero. Se o carregamento distribuído é zero, o que é que vai acontecer com o esforço cortante? Ah, professor, terá que ser uma constante, porque a derivada de uma constante é zero. Exatamente. Então, vai permanecer constante de quanto? De 2, até chegar aqui, que tem uma força de 2 toneladas, força atuando para baixo, então ele vai descer e vai zerar. Pessoal, todo diagrama de esforço cortante tem que zerar no final. Então você tem aqui, ó, o diagrama de esforço cortante, onde você vai estabelecer que nessa região eu tenho esforço cortante negativo, nessa região eu tenho esforço cortante negativo. Então isso aqui vai ser o esforço cortante negativo e esse aqui também vai ser esforço cortante negativo. Já nessas regiões superiores eu vou ter esforço cortante positivo, ok? E aqui eu vou ter também esforço cortante positivo. Ah, professor, isso é importante a gente definir se é positivo ou negativo? Pessoal, não. Tanto faz, tanto fez. Então, eu só sei que nessa região aqui, ó, a tendência de corte é essa aqui, ó. A parte mais à esquerda vem para baixo e a parte mais à direita para cima. Já nessa região aqui que é positiva é o contrário, a parte mais à esquerda vai para cima e a parte mais à direita vai para baixo, porque isso aqui é a representação do esforço cortante o que? Positivo. Nessa região aqui volta a ser negativo, então volta a ser a parte mais à esquerda para baixo e a parte mais à direita para cima. E aqui volta a ser positivo, a parte mais à esquerda para cima e a parte mais à direita para baixo. Então é só uma tendência de corte. Mas o que eu preciso saber, pessoal, são os valores máximos do meu esforço cortante. Nesse caso aqui vai ser 2,75 e nesse caso aqui 2 toneladas. Por quê? Porque na hora que eu vou dimensionar os meus estribos lá em concreto armado, eu vou ter que saber esses valores para poder espaçar os estribos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Fizemos o diagrama de esforço cortante. Pessoal, quando vocês fazem o diagrama de esforço cortante perfeito, o que acontece? O meu diagrama de momento fletor, ele vai ser facilitado e muito, ok? Muito mesmo, ok? Então vamos lá, ó. Vamos agora determinar o diagrama de momento fletor, beleza? Ah, professor, tô entendendo. Agora vamos lá. Se, por exemplo, aqui, vamos começar no trecho AB. Se o meu diagrama de esforço cortante deu uma reta, ou seja, uma função linear, o meu diagrama de momento fletor vai ter que ser uma parábola. Exatamente, terá que ser uma parábola. Porque quando eu derivo o meu momento fletor, eu obtenho o meu esforço cortante, né? Então, como o meu esforço cortante é uma função linear, o meu momento fletor tem que ser um grau a mais, ou seja, uma função de segundo grau, beleza? Ah, professor, então eu tenho que definir uma parábola. Não é complicado, não, professor, definir uma parábola? Não, não é não. Vocês vão perceber que não é. Porque, por exemplo, aqui em A, aqui agora vamos trabalhar com o diagrama de momento fletor, ok? Isso aqui vai ser o diagrama de momento fletor. A unidade vai ser o que? Tonelada da força média. Aqui em A, o que é que acontece? Ah, professor, A é uma extremidade. Então o valor do momento numa extremidade é exatamente o valor do momento aplicado. Exatamente. Tem momento aplicado lá? Ih, professor, tem não. Então o momento vai ser quanto? Zero. Ok? Então, pessoal, se eu tenho as reações, eu consigo achar os momentos. Por exemplo, qual o valor do momento em B? Vamos determinar, pessoal, o valor dos momentos em B, né? Vamos até escrever aqui, ó. Deixa eu ver se está pegando para poder escrever. Vamos determinar o momento em B. Então, o momento em B vai ser igual a quanto? Pessoal, para você saber o momento em B, pessoal, como você sabe todas as reações, não é só calcular.
Sendo que quando eu quero saber o momento em B, ou seja, o momento interno em B, ou eu faço o cálculo considerando apenas a esquerda, ou eu faço o cálculo considerando a direita. Vai dar o mesmo valor. Beleza? Perceba que aqui em B eu não tenho um momento aplicado. Então o valor que eu acho do momento considerando AB é o mesmo se eu considerar B, D. Ok? Vamos lá. Então vamos calcular o momento em B. O momento em B, pessoal, só tem uma ação desse carregamento distribuído. E perceba que esse carregamento distribuído atuando nessa viga em balanço, ó, vou colocar aqui a viga em balanço, vou segurar, ó, essa aqui tá. E quando eu coloco esse carregamento distribuído, o que é que vai acontecer com a minha régua? Ó? E, professor, ficou uma boquinha triste. Então significa dizer que esse momento é o quê? Negativo. Exatamente. Então o momento em B vai ser igual a quanto? Menos 1 tonelada força por metro, num vão de 2 metros. Perceba que isso aqui, pessoal, eu transformei em força, mas preciso do que? De um braço de alavanca, ou seja, tem que multiplicar com o braço de alavanca. Como é um carregamento retangular, o braço de alavanca está onde? Na metade desse retângulo. Como ele tem um vão de 2 metros, a metade é o que? É 1 metro. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o valor do momento em B de menos 2 toneladas força metro. Beleza? Ah, professor, mas será que eu calculando um momento do outro lado vai dar o mesmo valor? Vai sim. Vai sim. Vamos calcular o momento agora de B, mas perceba que eu não vou fazer isso porque a quantidade de cálculo que eu vou fazer é muito grande. Mas mesmo assim, para a questão de didática, que vocês perceberem que tanto faz eu calcular de um lado como o outro vai dar o mesmo valor. Ah, professor, mas se eu calcular os dois? Se você calcular os dois, vamos zerar, pessoal. Porque isso aqui você já fez na equação de equilíbrio, exatamente o momento em relação a B, que foi a equação de equilíbrio para a gente achar as reações do V de C. Então vai zerar. Isso aqui você já fez. Como eu quero o esforço interno, ou eu levo em consideração um lado ou do outro. Obviamente que eu vou utilizar o que dá menos trabalho. Então, pessoal, o valor do momento em B, considerando o outro lado, vai ser o que? Vamos lá, o M de B vai ser o que? Esse carregamento distribuído atuando nesse vão aqui, pessoal, provoca uma boquinha triste ou uma boquinha sorrindo. É só você fazer aqui, ó, tá aqui. Quando eu aplico esse carregamento distribuído, aí, professor, tô vendo uma boquinha triste. Então vai ser o que? Negativo. De quanto? Ó, menos 1 tonelada força por metro num vão de 4 metros, né? Ó, vezes o braço de alavanca, que vai ser o que? A metade de 4, ou seja, 2 metros. Ah, professor, tô entendendo. Né? Deixa eu fazer aqui que vai. Essa força de 3,25 em relação a B aqui provoca um momento positivo ou negativo? Deixa eu ver, professor. Espera aí que eu só sei com a régua. Tá aqui o B, o ponto B é minha mão aqui segurando, ó. Eu vou aplicar essa força para cima e, professor, uma boquinha sorrindo, ó. Então vai provocar um momento que positivo, ou seja, mais 3,25 tonelada força vezes 4 metros. Ah, professor, estou entendendo. Agora esse carregamento de 2 toneladas força, né, pessoal? Vamos lá. Esse carregamento de 2 toneladas força, você já percebe que vai gerar uma boquinha triste. Então, ó, menos 2 toneladas força vezes o braço de alavanca, que com relação a B vai ser o que, pessoal? 6 metros. Beleza? Ah, ok, professor. Beleza. E, por último, o que? Um momento de 5 toneladas força. Percebe, pessoal? Quando você tem aqui, segura em B e aplica esse momento nesse sentido, ó, vou até colocar aqui, né, o sentido aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui vai ser o sentido do momento, ó, presta atenção aqui, vou fazer para ficar bem bonitinho, tá vendo? Ó, o momento aqui, a setinha aqui, ó, esse momento de 5 aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, o ponto B e aplica esse momento aqui, ó. E, professor, tô vendo que vai ficar o quê? Uma régua, uma boquinha sorrindo. Então, esse momento, 5 toneladas da força, em relação a esse ponto B aqui, ele é positivo. Ou seja, mais 5 toneladas força metros. Beleza, pessoal?
Ok, pessoal, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar o valor desse momento de menos 2 toneladas força metros. Dá tanto faz como tanto fez. Se você olhar de um lado ou do outro, vai dar o mesmo valor. Beleza, pessoal? Então, o momento aqui em B, nós encontramos de quanto? De menos, vou colocar aqui o valor aqui, ó, no eixo, né, ó, de menos 2. Eu vou colocar vírgula 0, porque não preciso colocar tonelada da força que já está escrito aqui. Beleza, pessoal? Ah, professor, então isso aqui tem que ser uma parábola. Exatamente, pessoal, tem que ser uma parábola. Perceba que a parábola ela tem a possibilidade de ser dessa forma, ou tem a possibilidade de ser dessa forma. Qual é a que melhor representa, né, com relação ao esforço cortante? Porque, pessoal, derivado disso aqui é isso aqui. Então, isso aqui, pessoal, está indicando as tangentes das parábolas. E perceba que no início a tangente é quanto? É zero, porque o meu esforço cortante é zero. E depois essa tangente vai o quê? Diminuindo cada vez mais negativamente. O que representa é esse aqui ou esse aqui? E, professor, já estou vendo que essa concavidade aqui para cima não representa, porque tem uma inclinação. Já essa aqui não, ó, começa com a tangente zero. Nesse ponto aqui eu tenho tangenciando zero. E começa o que? A crescer negativamente. Então eu acho, professor, que é essa concavidade aqui, ó, ou seja, concavidade para cima, ok? Então aqui está representado o meu momento fletor para essa região. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Então está representado e esse momento ele vai ser o que? Negativo. Pessoal, na prática, os valores dos momentos negativos vão estar invertidos, vai estar para frente. Isso quando vocês começarem a trabalhar com dimensionamento, em concreto amado, essa coisa toda, vocês vão ter uma certa dificuldade. Mas como aqui em mecânica nós estamos trabalhando com derivada, e perceba que a gente utilizou aqui inclinação, imagine se eu trabalhasse com esse momento, como ele ser negativo, tem que ficar em cima da estrutura. Então não daria para você ter essa visualização. Então eu sempre utilizo o que a gente aprendeu lá em cálculo, né? E que em mecânica a gente sempre faz. Por quê? Porque eu vou utilizar a derivação. Então fica complicado você visualizar. Ah, professor, eu estou entendendo. Mas tem outra forma não? Tem, pessoal, tem várias formas. Imagine, pessoal, que ao invés de ser uma parábola, este momento fosse um triângulo. Tá entendendo? Fosse um triângulo. Ok? Então, pessoal, se fosse um triângulo, qual seria o valor do momento aqui no meio do vão? Ah, professor, se fosse um triângulo, seria o quê? Menos 2. No meio do vão, né? Ó. Se fosse um triângulo, se isso aqui é 2 para 2, aqui para 1 seria o quê? Menos 1. Ah, professor, então se eu calcular o momento no meio do vão, eu vou conseguir determinar qual é o valor dele. Então, se ele for maior que menos 1, ou seja, tiver aqui menos 0,75, então ele está aqui. Então, ó, exatamente no local da parábola. Agora, se ele for menor do que 0 menos 1, aí vai estar nessa região aqui acima. Aí ficaria o que? Essa parábola. Então, vamos calcular o momento aqui no meio desse vão, ó. Tá entendendo? Ó, vou chamar aqui de F'. Então, o momento em F' vai ser igual ao que, pessoal? Perceba que eu vou considerar somente um vão de 1 metro. Então, quando você coloca a atuação desse carregamento distribuído, você já percebe que vai ter a boquinha triste. Então, vai ser uma boquinha de quanto? Ó? Menos 1 tonelada força por metro. Num vão de 1 metro, ok? Vezes o braço de alavanca, que vai ser 0,5 metro. Então, isso aqui vai ser o que? Menos 0,5 tonelada força metro. Ok, pessoal? Então perceba que o valor desse momento
considerando que a gente disse que, vamos imaginar que sendo um triângulo, não vai ser acima desse ângulo, vai ser aqui abaixo, que o menos 5 ele é maior que menos 1. Beleza? Por isso que ó, esse valor aqui é exatamente, então isso confirma o que a gente estava esperando com relação a essa parábola. Beleza? Ok, pronto. Ah, professor, aí menos 2 vai saltar de quanto? Não, opa, nós estamos construindo o diagrama de momento fletor e você terá descontinuidade no diagrama de momento fletor caso ocorra um momento atuando. O único momento que a gente tem atuando é o que? Esse 5 toneladas força metro. Então isso aqui vai ser uma descontinuidade no diagrama de momento fletor. Como não tenho nenhum momento atuando aqui ao longo da viga, pessoal, a caneta que você vai construindo o diagrama não vai sair do papel. Beleza? Ah, professor, estou entendendo. Então, pessoal, perceba, agora vamos analisar de B até C. O meu diagrama de esforço cortante, o que é que acontece? Ó? Ele sai de um valor positivo, ou seja, 2,75, e vem para um valor negativo de menos 2,25. O que é que significa dizer que ele cortou, ou seja, ele conseguiu ser zero. Pessoal, se lembra que quando você deriva uma função e essa derivada que você achar igual a zero, se você conseguir zerar, significa dizer que isso aqui é um ponto crítico. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um valor de máximo no momento. Como eu consegui zerar o meu esforço cortante nesse intervalo, isso aqui a gente chama de ponto crítico. Isso vocês aprenderam lá em cálculo. Então, nesse ponto crítico, no diagrama de momento fletor, já que eu derivei ele para zerar depois o esforço cortante, eu tenho um valor de máximo. Então, nesse ponto crítico aqui, pessoal, eu tenho que determinar um momento. Tá entendendo? Porque ele vai ser o valor máximo. Perceba que eu consigo determinar o valor do momento aqui em B, que eu já sei que é menos 2. Eu consigo encontrar o valor do momento em C e depois eu tenho que calcular o momento aqui nesse ponto crítico. Porque se meu esforço cortante é uma função linear, o meu diagrama de momento fletor vai ser o quê? Uma parábola, uma função do segundo grau. Então, note que eu tenho 3 pontos. Um ponto que vai ser o momento em B, o momento em C e o momento nesse ponto crítico. Então, tem os 3 pontos e 3 pontos distintos definem perfeitamente uma parábola. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o momento. Deixa eu ver se vai estar... Dá para você visualizar, porque eu fico escrevendo e fico esquecendo que eu tenho que ir. Vamos calcular o momento em C. Ok? Ó, o momento em C. Esse ponto aqui, ó. Ou eu levo em consideração um lado, ou levo em consideração o outro. Beleza? Mas tanto faz, né, pessoal? Então vamos levar em consideração apenas o CD. Por quê? Eu tenho menos conta, né? Ó, então a probabilidade de eu errar é menor. Ok? Então vamos lá. Momento aqui em C. Momento em C vai ser o que? Presta atenção de um lado. Eu tenho uma força de 2 toneladas atuando aqui. Ó. Vamos colocar essa força atuando. Ó. Ah, professor, provocar uma boquinha triste. Olha a força aqui atuando. Tá vendo? A boquinha triste. Então vai ser o que? Menos 2 toneladas força vezes o braço de alavanca, que vai ser o que, pessoal? 2 metros. Beleza? Ah, professor, estou entendendo. E esses 5 toneladas força metro, ou seja, esse momento, perceba, pessoal, que esse momento atuando nessa barra vai provocar uma boquinha sorrindo. Então, mais 5 toneladas força metro, ok? Então, o valor desse momento vai ser o que? Menos 4 mais 5 vai ser de 1 tonelada força metro. Ok? Então, ó, eu sei que esse momento vai ser o que? Pessoal, tudo em escala. Ó, a metade vai ser mais ou menos aqui. Ó. O valor desse momento aqui em C vai ser igual a 1 tonelada força metro. Né? Ah, professor, agora é só achar o momento nesse ponto crítico. Mas peraí, professor, onde é que está esse ponto crítico?
pessoal, é só você procurar e achar. Porque aqui eu tenho uma função linear que formou dois triângulos, né? Esse triângulo superior com esse triângulo superior. Então, por semelhança de triângulo, você consegue determinar o ponto crítico, né? Ó, vamos até colocar aqui, ó, determinando o ponto crítico. E vocês conseguem fazer isso aqui por quê? Por onde, pessoal? Por semelhança de triângulo. Ok? Então vamos lá. Ah, professor, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Esse vão aqui todo é 4, pessoal. Se eu digo que esse vão aqui é x, né, ó, obviamente que esse aqui vai ser o que? 4 menos x. Beleza? Então vamos fazer a relação, ó. X está para 2,75, né, ó, porque eu estou pegando aqui o valor desse esforço cortante aqui, ó, dessa aresta aqui é 2,75, né? Assim como 4 menos x, pessoal, cuidado para não errar essa semelhança de triângulo, né, ó. Primeiro eu trabalhei com esse cateto, né, ó, então vai cateto aqui adjacente. Depois eu fui para o cateto oposto, ok? Então, ó, x está para 2,75, assim como 4 menos x, nota que estão em relação proporcional. Assim como 4 menos x está para quanto, pessoal? Para o valor desse esforço cortante, que vai ser o que, ó? 1,25. Ah, professor, não é para colocar, negativo, pessoal? Isso aqui já é geometria, né? Não existe, então é sempre positivo. Beleza? Quando vocês fazem esses cálculos aqui, pessoal, bem simples na calculadora, para não perder muito tempo, vocês vão encontrar o x igual a 2,75 metros. Então, essa distância aqui vai ser 2,75 metros. Obviamente que essa outra distância aqui, pessoal, vai ser de, ou seja, eu vou diminuir 4 de 2,75, vai ser 1,25 metros. Então você posicionou, pessoal, o ponto crítico, né? Onde houve, toda vez, pessoal, que o esforço cortante ele cortar o eixo, né, das abscissas, você tem que saber o ponto crítico. Beleza? Se não tiver no seu diagrama de esforço cortante, não vai ter momento máximo. Um momento máximo absoluto, vai ter os relativos. Beleza? Então vamos lá. Já sei o momento em B, que deu menos 2. Já sei o momento aqui em C, que foi 1, né? Ó. Então vamos saber qual é o valor. Pessoal, eu coloquei aqui na linha de chamada vai ser esse aqui, ó, que é exatamente em cima do apoio que é aqui em C. Vamos saber o momento máximo aqui, ó, tá vendo, ó, nessa região, né, ó, do ponto crítico, momento do ponto crítico. Beleza? Vamos lá. Vamos determinar o momento do ponto crítico. Ou eu levo em consideração um lado, ou eu levo em consideração o outro. Então o ponto crítico, pessoal, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui vai ser 1,25. Se eu for utilizar para o outro lado, para completar o 4, esse aqui vai ser o que? 2,75. Né? Isso aqui tudo em metro. Ok? Então vamos determinar o momento no ponto crítico. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. O momento no ponto crítico vai ser igual aqui. Vamos considerar tudo desse lado aqui, ó. Vamos, pessoal, tá? Tô gostando. Vamos ver. Esse carregamento distribuído atuando, pessoal, vai provocar uma boquinha triste. Você percebe logo. Então vai ser o que? Menos 1 tonelada força por metro. Num vão de quanto, pessoal? 1,25 metros. Vezes o braço de alavanca, que é metade de 1,25. Então vou fazer o que? Vou colocar esse infeliz aqui ao quadrado e vou dividir por 2. Ok? O importante é você definir que ele vai ser negativo, porque onde ele atua nesse vão, ele vai provocar uma boquinha triste.
Ah, professor, estou entendendo. Esse 3,25 você já percebe que vai provocar uma boquinha sorrindo, porque quando você aplica essa força aqui, ó, a tendência vai ser o quê? Formar a boquinha sorrindo. Então, mais, porque é positivo, mais 3,25 tonelada força, vezes o braço de alavanca dessa força, que é quanto? 1,25 metros, ok? Vamos lá. Essa força aqui de 2 toneladas força atuando para baixo. Ah, professor, isso aqui vai provocar uma boca triste. Essa força de 2 toneladas força, tá vendo? Vai provocar uma boca triste. Então, negativo, tá entendendo? Aí já trouxe o papel que eu tô. Pronto. Então, menos 2 toneladas força vezes o braço de alavanca, que vai ser o que, pessoal? 2 mais 1,25, ou seja, 3,25 metros. Beleza? Mais, e professor, o 5 ele é positivo, então mais 5 toneladas força metro, que é o momento aplicado. Pessoal, quando você coloca isso na calculadora, o momento no ponto crítico, vocês vão encontrar de 1,78125 toneladas força metro. Então, esse aqui é o momento no ponto crítico. Então, ele vai ser o momento no máximo nesse intervalo. Perceba que isso aqui é 1, então vai ficar mais ou menos aqui, ó. O valor desse momento aqui vai ser igual de 1,7. Deu quanto? 78125 tonelada força. Beleza? Então o que acontece? Minha parábola vai sair daqui, ó. Vai pegar esse ponto de máximo e depois vai descer para 1. Ok? Ah, beleza, professor. Pronto, então só falta o momento em D. Pessoal, qual vai ser o valor do momento em D? Aí você olha, pessoal, D é uma extremidade, né? Ó, além de D ser uma extremidade, o que acontece? Tem um momento aplicado. E você sempre não esqueça, o valor do momento numa extremidade é igual ao valor do momento aplicado. Como lá eu tenho um momento aplicado de 5 toneladas de força, o momento em D vai ser o quê? 5 toneladas de força metro. Agora, professor, vai ser positivo ou negativo? Perceba que quando você aplica, vai surgir a boquinha sorrindo. Então, ele vai ser o quê? Positivo. 5 toneladas força metro. Ah, professor, então, como eu não tenho carregamento distribuído, o meu esforço cortante vai ser constante, beleza? E o meu momento fletor, ele vai ser o que? Linear. Ah, professor, então como eu tenho um momento aqui de 5, note que 5 é um valor bem maior do que os outros, tá vendo? Ó, tá vindo bem para cá, ó. Vou fazer, ficou meio desorganizado aqui, ó. 5 toneladas força, ok? E eu sei o valor do momento inicial, que é o momento que a gente calculou em C, né? O que a gente achou que foi de 1, é só unir o 1 com o 5, pessoal. Então aqui está o nosso diagrama de momento fletor. E perceba, pessoal, que essa função é uma função o que, pessoal? Linear, e ela é crescente, ou seja, o coeficiente angular dela é positivo. Quando você deriva, vai ter o que? Um valor positivo. Por isso que o meu esforço cortante aqui é positivo. Beleza? Então, pessoal, você tem aqui nessa região um momento negativo, depois passa a ter em toda a outra região um momento positivo. Ok? O que é que isso significa dizer? A partir do momento que vocês definem esses locais onde eu tenho momento negativo e momento positivo, você já tem uma concepção de como será deformada dessa estrutura. Perceba que quando você sai aqui do negativo para o positivo e puxar para a estrutura aqui, ó, esse local aqui terá uma deformação negativa, ó, tá vendo? Ó? Porque o momento é negativo. Quando chega aqui, já passa a ter uma concavidade sorrindo, ou seja, um momento positivo. Ok? Ó? Perceba que nessa local onde você sai do momento negativo, passa pelo zero, depois passa a ser positivo, eu tenho uma configuração deformada com a boquinha triste.
Passou desse local, eu vou ter uma configuração de deformada com a boquinha sorrindo. Lembrando que isso aqui é um apoio, então ele tem que passar aqui, não pode ter deslocamento, da mesma forma daqui, tá entendendo? Então, quando eu pedir na prova um esboço da deformada de acordo com o diagrama de momento fletor, vocês vão definir. Quando eu pedir na prova para você ter uma configuração de deformada, é só vocês analisarem o diagrama de momento fletor e colocar na região onde é negativa a boquinha triste, na região que é positiva uma boquinha sorrindo. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula.